Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Mais uma manhã de estudo na presença do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza, nos traga todo o entendimento diante do conhecimento e da verdade da palavra de Deus. Amém? Então vamos começar. Que não haja distração. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que nos proteja de toda distração, que o nosso coração esteja voltado aqui para o que nós vamos ouvir nessa manhã. No livro de Marcos, Evangelho de Marcos, né? Capítulo 6. Esse capítulo ele é riquíssimo. Ele traz para nós lições sobre rejeição, missão, fala sobre autoridade espiritual, milagre e fé. Então é isso que nós vamos ver hoje aqui. Então vamos começar. Do versículo 1 ao 6, nós vamos ver sobre Jesus em Nazaré. Então aqui nessa parte, nós vamos entender a rejeição de Jesus na cidade de Nazaré, tá bom? Então, versículo 1. Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que esse homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram ali? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus diz: um profeta é reconhecido em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes pondo a mão sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Então aqui, olha só. Jesus volta à terra dele, né? Jesus volta à terra dele, que era a terra de Nazaré, acompanhado dos seus discípulos ali. Então, foi onde ele cresceu, Nazaré. Foi a cidade onde ele cresceu. E todos ali conheciam ele, né? E a mãe dele, os irmãos. Mas agora ele volta como um líder espiritual. Jesus retornou como um líder espiritual, com todo o poder que nós já temos visto, né, nos capítulos anteriores, de cura, de milagres, sinais e maravilhas, expulsando demônios. Então ali, o povo da cidade, eles querem apontar Jesus como quem ele era antes dele voltar. Vamos continuar para entender. Apesar de reconhecerem o poder que Jesus carregava naquele tempo, quando ele voltou para a cidade, eles não aceitavam. Perdão. Eles não aceitavam plenamente, por conhecerem a origem de Jesus, por saberem de onde ele veio. Então, por isso, o povo tinha dificuldade de reconhecer que agora, naquele tempo, ele era um líder, e não mais o que ele era antes dele ter saído da cidade. Então, ali, nós vemos o preconceito. O preconceito, naquele momento, impediu que eles vissem Jesus como Messias. O comum aos olhos humanos esconde o divino que os olhos deveriam ver. É isso que nós vemos aqui. A resistência, o preconceito das pessoas aceitarem Jesus como Messias, com todo o poder que ele carregava. Se eles pudessem ver, né? Quantos milagres mais Jesus poderia ter feito, né? No versículo 4, quando Jesus diz assim: um profeta só não é honrado em sua própria casa,
em sua própria terra, esse versículo 4, ele revela uma grande verdade espiritual para nós. Familiaridade pode gerar incredulidade. Nós vivenciamos isso dentro da nossa casa, no nosso meio, no nosso vínculo familiar. Então, se Jesus passou por isso, com o preconceito da própria família ali, do povo, né, da cidade, dos conhecidos mais próximos, nós também passamos. Porque Jesus veio para passar por tudo aquilo que nós passaríamos, para que a gente aprendesse, para nos ensinar a lidar com a situação. Então, o que nos mostra aqui no versículo 5? Que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali. Ele não pôde, a não ser curar alguns enfermos. Por quê? Porque a incredulidade das pessoas limitou, deu um limite ali para ele. Limitou a manifestação do poder de Deus naquela cidade, por falta da incredulidade. Amém? Depois você me chama, tá, irmã? No particular, tá bom? Então a incredulidade das pessoas limitou a manifestação do poder de Deus naquele tempo. Amém? No versículo 6, quando diz assim, ó, admirou-se da incredulidade deles. Jesus Cristo, mesmo com todo o seu poder, ele respeita a liberdade humana de crer ou não crer nele. Ele respeita. Então veja só, Jesus respeita quem não quer acreditar nele. E é o que nós devemos fazer quando nós começamos a levar a palavra do evangelho para quem não quer ouvir. Se a pessoa não quer ouvir, nós devemos respeitar e procurar outra pessoa que quer ouvir. Amém? Agora do versículo 7 ao versículo 13, nós vamos ver sobre o envio dos 12, que é a missão dos 12 discípulos. Quando diz assim, ó, Jesus ensinava nos povoados que havia ali perto. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar os espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. E disse ainda, quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos, até saírem daquela cidade. Mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora, e na saída sacudam os pós das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Então, os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Então, aqui, no versículo 7, mostra para nós que Jesus, então, chama os 12 discípulos e envia eles de 2 em 2 para fazerem o trabalho no reino, né? Jesus dá autoridade a todos ali para que eles possam caminhar e operar tudo que Jesus fazia com autoridade, expulsando os espíritos imundos, curando, levando o evangelho, né? Então, nessa hora ali, começa a missão prática dos discípulos. Os discípulos começam na prática a discipular pessoas, a curar pessoas, exercendo ali toda a autoridade que Jesus delegou a eles naquele momento. Então, ali Jesus começa a deixar que os discípulos façam com autoridade tudo o que ele vinha fazendo. No versículo 8, diz assim, que Jesus ordena que eles não levem nada, nem uma capa a mais. Então, o que isso significa?
Jesus deu essa ordem para eles para demonstrar que eles precisavam ter total dependência de Deus, total dependência de todas as pessoas que os recebessem. É isso que Jesus fez ali naquele momento. Ó, vocês não vão ter nenhuma reserva. Vocês vão confiar em Deus, que Deus vai prover. E confiar em todas as pessoas que vão acolher e receber vocês ali. É isso que Jesus faz. Por isso Jesus não deixa eles levar nada. No versículo 9, quando Jesus dá ali, no versículo 9, o versículo 9 continua dizendo sobre calçar as sandálias, né? Que não deveria levar nenhuma túnica a mais. Então, o que Jesus diz aqui? Continua dizendo que o foco está na missão. O foco deles estaria na missão e não no conforto. O foco deles era ir, fazer o id, levar o evangelho. No versículo 10, quando ele pede para que as pessoas fiquem hospedadas na casa em que foram recebidos até saírem daquela cidade, Jesus está ensinando aos seus discípulos sobre a gratidão. Sobre a gratidão, a estabilidade e a fidelidade com aquela família ou com aquela, naquela casa que recebesse eles, para que eles pudessem ali levar o evangelho pelo tempo que ali eles estariam. Tá bom? No versículo 11, quando ele diz assim, mas se não forem recebidos, né? Jesus fala, se vocês não forem bem recebidos, sacudam o pó dos pés como testemunho contra eles. Jesus dá esse comando para os seus discípulos. Então, Jesus ensina, fazendo isso, um gesto simbólico, entendam, simbólico, de separação e juízo sobre quem rejeita o evangelho. Então, assim deve ser o nosso posicionamento também. Quando nós entramos em um ambiente, quando nós vamos procurar uma pessoa para falar de Jesus, se essa pessoa não aceita a palavra, nós devemos ali, sacudir o pó das nossas roupas, sacudir os pós dos nossos pés e não falar mais, sair daquele lugar, procurar outra pessoa que está precisando, que está com sede da palavra, que está ali com o coração aberto, sedento, esperando a palavra do Evangelho de Jesus. Amém? Então, olha só, se Jesus nunca forçou ninguém ouvi-lo, não somos nós que vamos fazer isso, tá bom? Que o nosso comportamento, que o nosso posicionamento diante do Senhor Jesus desperte nas pessoas que estão à nossa volta o desejo de ser igual o que nós estamos carregando. Porque quando nós mudamos o nosso posicionamento, entenda, nós estamos carregando a imagem de Jesus. Nós estamos ali transbordando o amor de Jesus nas pessoas. E é esse pensamento que nós devemos ter. Que quando nós começamos a gerar os frutos, é porque Jesus já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é uma verdade. Então nós começamos a levar o amor de forma pacífica, de forma sem forçar ninguém, tá bom? Aí no versículo 12, então, quando fala que aí os discípulos foram e anunciaram a todos ali, né? Jesus ensina o que aqui? Que se Jesus ensina que a mensagem central do que os discípulos deveriam fazer, a mensagem central que nós devemos fazer, é que a gente tenha que ter em mente que nós precisamos levar uma mudança de mente e de vida sobre as pessoas. Essa é a mensagem central. É isso que Jesus coloca aqui para os discípulos. A mensagem central não é outra, se não for essa. A mudança de mente e de vida das pessoas, tá bom? Essa missão, ela vinha e ela ainda vem acompanhada de sinais visíveis do reino de Deus. Sinais visíveis do reino de Deus. E com isso, o evangelho começou a expandir
né? Ele começou a expandir. Por quê? Porque os discípulos também ensinavam, não era só Jesus. Então os discípulos caminhavam entre o povo, entre as regiões. Então o evangelho ele expandiu de uma maneira mais rápida através dos discípulos. É isso que Jesus nos pede. Se posicionem, arrependam-se dos seus pecados, levem o evangelho a todo o povo, a todo aquele que quer ouvir. É isso que Jesus pede para que a gente faça. Amém? Agora do versículo 14 até o 29, vai falar sobre a morte de João Batista. Quem está aqui hoje pela primeira vez, quem começou a seguir o ministério há poucos dias, eu gostaria de dizer para você que a leitura do livro de Mateus, ela traz também as mesmas passagens. Porém, o estudo das passagens, como Mateus, ele trouxe muito... Mateus era muito detalhista, né? Então o livro de Mateus tem muitos detalhes. E o estudo que nós fizemos no livro de Mateus foi profundo, muito profundo. Então, no seu tempo que você tem para estudar, para buscar a palavra, começa também a ouvir Mateus. Para você entender, igual aqui na parte da morte de João Batista, que o Evangelho de Marcos nos traz, ele traz uma visão diferente da de Mateus, porém é a mesma história. E lá no livro de Mateus, que nós estudamos, vai falar no profundo dessa passagem. Amém? Então depois você busca lá para você entender sobre a morte de João Batista de uma forma diferente do que nós vamos ver hoje. Então vamos fazer a leitura a partir do versículo 14. Que diz assim, ó: o rei Herodes ouviu falar de tudo isso. O rei Herodes ouviu falar de tudo isso que estava acontecendo, tá bom? Porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. E alguns diziam: esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmavam: ele é profeta, como um daqueles amigos antigos, como um daqueles profetas antigos. Versículo 16. Quando Herodes ouviu isso, disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado. Pois tinha sido Herodes mesmo que havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Por isso, João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei, você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso, Herodes protegia João Batista. E quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes, militares e autoridades da Galileia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e começou a dançar. Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu lhe darei. E jurou: prometo que darei o que você pediu, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela foi perguntar à mãe o que deveria pedir. E a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa onde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato, agora mesmo.
Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Então, imediatamente, mandou um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia e cortou a cabeça de João Batista, pôs num prato e deu à moça, e ela entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Aqui, olha só, o rei Herodes, a fama de Jesus se espalhou nesse contexto aqui, né, que nós vimos. A fama de Jesus se espalhou, até mesmo entre os governantes. Então os governantes, eles ficaram sabendo do que Jesus estava fazendo ali. E Herodes, ele vivia atormentado. Por quê? Porque ele carregava a culpa. Ele carregava a culpa por ter pedido a morte de João Batista. Na verdade, ele autorizou a morte de João Batista através do pedido da filha da esposa dele, de Herodíades, né? Então, ele vivia com esse tormento. Então, quando ele soube ali que Jesus estava na cidade ali, né, no lugar, ele disse aqui, ó, ele é João Batista, né? Então, ele pensava que João Batista tinha ressuscitado por ele ter cortado a cabeça. Então, olha o peso da culpa. Olha o peso da culpa que traz sobre a vida de uma pessoa, né? Então, o tormento traz culpa. A culpa traz o tormento, perdão. A consciência pesada, o erro. Então, ele carregava isso com ele. Isso também, até hoje, tá? Quando a pessoa tem uma culpa muito grande por um erro que cometeu, essa culpa atormenta, traz tormentos. Então, é preciso procurar ajuda. Se você se sente culpado, né, culpada por um erro que você cometeu, busque ajuda espiritual. Busque ajuda de quem possa te ajudar, para que você se liberte dessa culpa, para que você se perdoe diante de Deus, para que você peça perdão a Deus, para você não carregar esse peso. Jesus veio para nos libertar de toda a culpa dos nossos erros, tá bom? Mas nós precisamos o quê? Estar posicionados na presença dele, para que essa culpa seja tirada de nós, tá bom? João Batista, ele foi fiel, ele era fiel à verdade de Deus, mesmo diante dos reis. Então, mesmo ele não negava a Deus, mesmo que isso custou a vida dele, ele foi fiel a Deus o tempo todo. Ó, no versículo 19 e 20, diz que Herodias, que é a esposa de Herodes, ela queria matar João Batista. Por quê? Porque João Batista acusava eles de viverem de forma errada. Por quê? Porque ele estava aplicando ali uma lei da verdade diante de Deus. E ele falava, vocês vivem em pecado, vocês levam uma vida errada. Então, ela odiava João Batista, porque ele falava a verdade. Então, ali ela ficava exposta ao povo, que ela tinha uma vida errada. Por isso ela odiava ele e desejava matá-lo. Então, mesmo em pecado, Herodes ali, olha que coisa, né? Mesmo em pecado, Herodes tinha medo de João Batista. Porque Herodes reconhecia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Herodes era tocado pela presença de João Batista. Herodes gostava de ouvir João Batista falar. Por isso ele tinha medo de acusar João Batista de alguma coisa. Tanto que ele nunca fez, mesmo ele sendo ali um rei governante. Mas ele teve que fazer porque ele prometeu diante ao povo, né? E nós vamos ver isso agora em seguida. Então aqui no versículo 21 e 22 fala da festa, né? Sobre a festa que Herodes estava fazendo ali no aniversário dele, onde a filha de Herodíades
de Herodias foi dançar. E ali com aquela dança ela agradou a todos. Então ali, veja bem, havia um ambiente de festa. Havia um ambiente de festa e sensualidade, porque houve a dança ali, para que aquela dança agradasse todo o povo. Onde ali, naquele ambiente, foi usado uma armadilha. A esposa de Herodes ali, ela já estava planejando essa armadilha para poder conseguir a morte de João Batista. Então Herodes promete o quê? Naquele momento de emoção, né, ele faz uma promessa precipitada. Ele faz uma promessa precipitada ali de orgulho e de emoção. Olha o perigo. Olha o perigo de fazer uma promessa para alguém por emoção ou por orgulho, só porque está se sentindo num nível elevado. Peça o que você quiser que eu te dou. Quantas vezes eu já presenciei isso em mesas? Quantas vezes? No calor da emoção ali da conversa, né? A pessoa fala, pode falar, fala aí o que você quer que eu te dou. E depois quem prometeu se extrapola. Porque falou demais, porque prometeu o que não tinha capacidade de entregar. E aí pela palavra ali lançada na emoção, entrega e sofre as consequências. Sofre uma consequência de um prejuízo financeiro, de um prejuízo moral, emocional. Então cuidado, muito cuidado. Não deixa a emoção fazer você prometer coisas que você de verdade não percebe, que não pode ser prometido, que não pode ser cumprido, porque isso vai te custar, tá bom? Que foi o que aconteceu aqui com o rei Herodes. Ele teve que entregar a vida de João Batista mesmo sem querer, porque a palavra de Deus diz que no versículo 26, Herodes ficou muito triste. Ele ficou muito triste com o pedido da moça. Mas por conta do juramento que ele havia feito na frente dos convidados, ele não pôde deixar de atender aquele pedido. Entende? Então nós precisamos ter esse cuidado, tá bom? Nós vemos aqui que houve manipulação do que aconteceu naquele ambiente. Uma manipulação e uma vingança disfarçada de pedido. Cuidado com a bajulação. Cuidado com a bajulação das pessoas. Por trás de uma bajulação pode haver ali uma intenção maligna de te derrubar, tá bom? Muito cuidado. Então, para manter a vaidade, né? O rei escolhe manter a palavra diante dos convidados, em vez de proteger João Batista, que era um homem justo. Ele não fez isso, tá bom? Então João morre como mártir da verdade. Ele testemunhou a fé. Ele testemunhou a fé, mesmo que isso implicou para ele sofrimento e morte. Ele não negou a Deus. Foi dessa forma que ele morreu, tá bom? Por ele ter sempre dito a verdade, por não ter negado a Deus, ele foi julgado à morte. Que nós tenhamos essa consciência de sempre seguir a Jesus de uma forma verdadeira, de uma forma que nós possamos assumir quem somos diante de qualquer pessoa, em nome de Jesus. Sabe por quê? Você ama Jesus, você faz tudo por Ele, e aí num vacilo, não faço ideia por qual motivo, você nega Jesus. E ali naquela mesma hora, no minuto seguinte, no período seguinte ali, muito rápido, você é arrebatado. E aí? Perdeu a salvação. No último minuto, não vale a pena. Não vale a pena. O que vale a pena nessa vida é a gente viver em verdade, porque a verdade nos liberta. A verdade nos coloca no caminho certo que nós devemos seguir, para que nós possamos passar por todas as tempestades
E a hora que esse corpo físico acabar, a hora que esse corpo físico morre, o nosso espírito e a nossa alma vai receber a salvação do Senhor. A nossa alma vai receber a salvação do Senhor, porque o nosso espírito já é dele. Amém? Não se esqueçam disso. Nunca. Nunca neguem Jesus. Nunca negue o que ele fez por você. Tá bom? Agora do versículo 30 ao 44, vai trazer para nós que Jesus alimenta uma multidão. É a multiplicação dos pães. Versículo 30. Então os apóstolos voltam e relatam aqui. Os apóstolos voltam e contam a Jesus tudo o que tinha feito e ensinado. Então eles estão cansados, mas felizes com o avanço da missão. Versículo 31. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Aqui, no versículo 31, Jesus cuida da saúde emocional e física dos seus discípulos. Então Jesus se preocupa com eles. Por isso Jesus chama eles para irem para um lugar mais deserto, a fim de descansarem um pouco. Tá bom? Chamando eles também para se alimentarem, que é o que diz aqui. Versículo 32. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Então eles buscam aqui um descanso e a comunhão entre eles com Deus. Versículo 33. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Então imagina, Jesus e os discípulos, então, eles pegam e saem, né, em um barco para buscarem um lugar de descanso. Mas o que o povo começa a fazer? Começa a correr pela margem desse lago, né, desse rio, seguindo o barco. Porque o povo então queria continuar acompanhando. Porque sabia, né, o poder que Jesus carregava e todo o povo queria estar perto disso. Então, a multidão ali, o povo tem fome de Deus. Mesmo sem entender direito, eles têm fome de estar perto de Jesus para receber ali a palavra dele, né? Aí no versículo 34 diz assim: quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena deles. Teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. E começou a ensinar muitas coisas. Então, mesmo cansado, Jesus se move por amor. Jesus se move por amor a ensinar o povo. Era essa a missão de Jesus. Jesus não conseguia. Você vê, ele foi para um lugar procurando descanso, um tempo de comunhão, mas o povo chegou antes dele no lugar. Então ali ele teve compaixão pelo povo e logo começou a ensinar. Versículo 35. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e esse lugar é deserto. Mas mande essa gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Então aqui, os discípulos, eles tiveram um pensamento lógico, né? Mas limitado diante do poder de Deus, que é sem limites. O poder de Deus não tem limites para fazer milagres. Mas Jesus respondeu no versículo 37. Deem vocês mesmos comida a eles. E os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Então aqui Jesus desafia os discípulos a terem fé, em vez de pensar apenas na lógica humana.
Versículo 38, Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então, Deus sempre pergunta o que temos antes de operar o milagre. Deus sempre pergunta o que nós temos antes de operar o milagre. Então, aqui no caso, foi o alimento. Como está dizendo aqui, o povo, nesse caso, precisava de alimento e os discípulos precisavam ver o que eles tinham para alimentar o povo. E no caso de enfermidade, é a mesma coisa. Lembra que Jesus foi caminhando e perguntava, quando alguém queria cura: o que você deseja? Né? O que você tem? O que você quer? Ah, eu quero voltar a ver. Né? Eu quero voltar a ver, o cego falava. Aí Jesus ia lá e curava, então, e devolvia a visão para o cego. Né? O paralítico: eu quero voltar a andar, eu quero andar. E Jesus ia lá. Então Jesus sempre perguntava: o que tem? O que você tem? Para que ele pudesse operar o milagre. Entendam isso, tá? Versículo 39 e 40. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e grupos de 50. Então, o que traz aqui para nós? A organização. A organização precede a multiplicação. Deus age com ordem. Deus é um Deus de ordem. Não é um Deus de bagunça. Deus é um Deus de ordem. Então, aqui nos traz que uma vida organizada gera frutos de disciplina e foco para o seu milagre. A nossa vida deve ser organizada para que a gente tenha foco, para que nós possamos gerar frutos de disciplina. A disciplina é um dos princípios. Quando nós geramos o princípio da disciplina em nós, nós começamos a ter uma vida mais organizada. E aqui no caso, esse foco é a busca pelo milagre. É a busca pelo teu milagre que você precisa ter. Você precisa focar no seu milagre. Faz um chá pra mim. Me desculpe. Você precisa focar no seu milagre. E você só vai conseguir focar no seu milagre se você tiver com uma vida organizada. De verdade. Não se esqueçam disso. Deus é um Deus de ordem. Então, começa a observar como que você tá. Como que tá a sua casa? Como que tá a sua empresa? Como que tá os seus negócios? Como que tá a sua finança, as suas finanças? E mesmo que tudo nesse momento esteja uma bagunça, não tem problema. O importante é que você comece. O importante é que você dê o passo de atitude, de querer começar a ter uma vida organizada. Amém? Porque é através da organização que você vai começar a ter visão de buscar. Porque quando nós estamos vivendo uma vida bagunçada, veja se não é verdade isso que eu vou dizer. Nós nos sentimos cansados. A gente não tem ânimo para fazer nada. Porque tudo a gente olha, tudo tá uma bagunça, tudo tá desorganizado. Então a gente sente assim, parece uma preguiça. Mas não é que é uma preguiça. É que tá tudo tão desorganizado que você não sabe por onde começar. E aí você fica vivendo como? Em círculos. Em círculos. Você fica rodando em círculos, desperdiça as horas do seu dia. Quando você vê, mais um dia passou, mais um dia acabou e você não conseguiu fazer o que você gostaria de ter feito.
Então isso é uma falta de organização, tá? Comecem a fazer uma organização em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro que você vai conseguir organizar tudo que está desorganizado na sua vida. Amém? Tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. O versículo 41 diz assim, que então Jesus, ele pega os 5 pães e os 2 peixes, ele olha para o céu e ele dá graças, certo? É isso que Jesus faz. Então os milagres acontecem quando nós entregamos a Deus o pouco que temos. Então os milagres acontecem quando nós entregamos a Deus o pouco que temos, o pouco que nós temos. Então não se esqueçam disso. Honre o pouco que você tem, honre o pouco que lhe foi dado. Amém? Amém, irmã. Vou fazer isso. Hoje já é o 7º dia, né? Que essa tosse está comigo. Eu vou fazer. Obrigada, viu? Muito obrigada pela dica. Depois eu te conto. Bom, amanhã, se eu não estiver tossindo, já melhorou, né? Em nome de Jesus. Então, vamos lá. Continuando aqui. Honre o pouco que você tem, tá bom? É isso que Jesus diz. Então, ele pegou ali o que ele tinha de pão e de peixe. Deu graças ao Senhor. E aquilo foi multiplicado pela honra daquele pouco que tinha. Tá bom? Aí aqui, no versículo 42, demonstra o quê? Que a abundância de Deus saciou completamente aquele povo. Por quê? Porque Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível aos olhos humanos. Nós não podemos viver uma vida limitada aos nossos olhos. Nós precisamos viver uma vida sem limites aos olhos de Deus. É isso que Jesus traz aqui para nós. É isso que ele levou diante daquele povo. Vocês precisam crer que quem me seguir vai viver uma vida que vocês estão duvidando de viver, que é o impossível aos olhos humanos. É muito lindo o que nós vamos aprender aqui hoje. Vamos continuar para vocês entenderem. Olha só. Então ali todos comeram, porque Deus fez a abundância acontecer. Então, com Jesus, nunca haverá falta. Nunca haverá falta com Jesus. Sempre haverá mais. Sempre haverá mais. O pão nosso de cada dia. Não é isso que nós oramos na oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Nós pedimos isso numa oração que é universal. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É sobre isso. É agradecer o que veio hoje para você. Honrar a mesa que você tem, onde você se assenta ali com a sua família e se alimenta. Honra o pouco e o muito vai vir para você, tá bom? Então vamos lá. Versículo 44. O que nós vimos? Que um milagre, um grande milagre ali, marcou a história dos discípulos. Por quê? Porque através de 5 pães e 2 peixes, uma multidão foi alimentada. Cerca de 5.000 homens, diz a palavra de Deus, foram alimentados. E esse milagre marcou a história dos discípulos e marca a nossa vida até hoje. Amém? Agora do versículo 45 ao 52, do 45 ao 52, vai falar para nós sobre Jesus andando nas águas. Quando diz assim, ó. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora.
Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava na terra sozinho. Ele viu os discípulos. Os discípulos estavam remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. E já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e não tinham entendido o milagre dos pães. Então aqui, mesmo após grandes feitos, Jesus busca intimidade com o Pai. Obrigada. Mesmo após os discípulos tendo testemunhado o que Jesus tinha acabado de fazer ali, que era a multiplicação dos pães, Jesus buscou intimidade com Deus, deixou que os discípulos fossem e ele foi buscar um tempo dele com o Pai. Então Jesus prioriza o tempo todo. Jesus sempre priorizou a oração, mesmo no auge do ministério dele. É o que nós devemos fazer todos os dias, enquanto vivermos aqui nessa terra. Nós devemos buscar todos os dias a nossa intimidade com o Pai, o nosso tempo de oração. Você já fez o seu cantinho de oração na sua casa? Você já escolheu um ambiente onde você quer estar para fazer a sua leitura, para conversar com o Senhor? É muito importante que você tenha esse lugar, para que você esteja no seu momento de intimidade com o Senhor. Pode ser do lado da cabeceira da sua cama, pode ser em um cômodo, se você tem disponibilidade de organizar esse cômodo para isso, mas tenha um cantinho, tenha um lugar onde você pode dizer: aqui eu me encontro com o Pai. Aqui é o meu momento de intimidade com o Senhor. É muito importante. Vai te trazer um sentimento acolhedor, um sentimento de amor, toda vez que você passar por aquele ambiente, por aquele lugar, tá bom? Então nós devemos priorizar todos os dias esse momento de oração e intimidade com o Pai. Então ali os discípulos enfrentam o mar novamente sozinhos, né? E mesmo distante fisicamente, Jesus vê eles, né? Jesus os vê e age com poder. Como assim Jesus age com poder? Jesus vai caminhando sobre as águas até eles. Jesus mostra ali para eles, mais uma vez, Jesus faz uma demonstração de poder para que eles possam ver. Então, quando eles pensam ali, é um fantasma que está vindo, né? Que eles vê ali um homem andando pelas águas, e eles gritam de medo. Essa parte nos mostra que muitas vezes não reconhecemos Jesus em meio às tempestades. É importante nos lembrarmos de buscar sempre a voz do Espírito Santo quando nós estivermos em meio a uma tempestade. É muito importante. Pode ser que você esteja numa tempestade e aí uma tempestade, um deserto, aí você começa a sentir medo, você começa a deixar sua mente acelerada, a sua respiração começa a ficar ofegante, porque aí você começa a vir pensamentos que você não vai conseguir, que você não vai dar conta, começa a vir aquela sensação de tremor na carne e começa a te faltar o ar. Você nessa hora deve clamar ao Senhor para sair desse estágio de medo, de incapacidade, de impossibilidade. Quando nós estamos com Jesus, nós temos vitória, mesmo diante das tempestades. Jesus nos prometeu isso. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir.
É essa oração que nós devemos fazer. Em meio a uma tempestade, dizer assim: Senhor Jesus, eu estou apavorada, eu estou com medo, a minha mente está acelerada. Afasta de mim todo esse medo. Afasta de mim tudo que está me afastando do Senhor. Põe a mão na tua cabeça. E aí você fala: eu entrego ao Senhor todos os meus medos, as minhas ansiedades, os meus pensamentos acelerados. Eu entrego ao Senhor toda essa fadiga, esse coração acelerado, essa falta de ar. E vai se tocando e vai orando. E vai entregando a Jesus tudo que você está sentindo. Eu não sou isso, eu sou sua filha. Pai, eu sou sua filha amada. O Senhor me prometeu paz. Jesus prometeu paz que excede todo o entendimento se eu caminhar com Ele. Então me ajuda, me volta para o lugar de filha do Senhor. Eu repreendo toda a flecha de Satanás que está vindo na minha mente. Eu repreendo todo o pensamento demoníaco que está vindo agora na minha mente. E coloca a mão na sua mente, começa a repreender e ora e clama. Kelly, eu não vou lembrar de tudo isso para orar, não tem problema. Coloca a mão na sua cabeça e só fala: Jesus, me ajuda. Jesus, acalma minha mente. Jesus, tira de mim todo o pensamento acelerado. Esses pensamentos não são meus. Eu quero ter pensamento de paz. Eu quero ter pensamentos bons. Eu quero ter a mente de Cristo. Começa a declarar o que você deseja. E com isso você vai parar de alimentar o que está te trazendo tormento. Entende? Declare o que você não quer. Declare o que você não quer, para que você alcance o que você quer. Então, se você está num momento de tormento, começa a declarar que você não quer, que você repreende aqueles pensamentos de tormento. Eu repreendo esses pensamentos acelerados. Eu repreendo essa falta de ar. Essa falta de ar não é minha. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu ouço pessoas dizendo assim, ó. Escuta o que eu vou te falar. Se você faz isso, você vai ter que mudar. Pessoas falam assim, ó. Eu tenho muita falta de ar. Eu tenho diabetes. Eu tenho dor nas costas. Ah, essa minha dor nas costas. Gente, essa minha dor nas costas, minha, eu repreendo em nome de Jesus. Ela não é minha. Ela não é tua. A doença não é tua. Irmã Laura, você me chama depois no privado, fazendo um favor? E eu vou orar com você. Amém? Mas você precisa me chamar, tá bom? Para que a gente possa orar junto. Essa doença não é tua. Essa enfermidade não é tua. Para de falar que é tua. Olha, essa minha dor de cabeça me mata. Vai matar mesmo. Se você continuar declarando que ela é sua, dor de cabeça. Eu dou uma ordem agora. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Antes de você tomar um medicamento, faz esse ato. Coloca a mão onde é a sua dor de cabeça. É na nuca? É na fonte? É aqui em cima? Coloca a mão. Dor de cabeça, eu ordeno que você saia agora em nome de Jesus. Você não faz parte do meu corpo. Sai agora. Em nome de Jesus, é uma ordem. Eu declaro cura sobre essa enfermidade, dessa dor que eu tô sentindo. E começa a declarar o que você não quer sentir. E para de ficar falando palavras que são decretos na sua vida. Palavras são decretos na nossa vida. O mundo espiritual das trevas fica ao derredor só para ficar ouvindo o que você vai falar, para pegar como legalidade. Cuidado com isso. Para de falar que você tem. Entenda o que você sente e comece a declarar que você não quer carregar aquilo. Tá bom? Ó, eu anulo agora no mundo espiritual o que eu vou dizer. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma dor na mão. Não, eu não tenho dor na mão. Eu estou com uma dor na minha mão, mas eu não aceito essa dor.
Em nome de Jesus, eu repreendo a dor que eu estou sentindo na minha mão agora. Eu não aceito essa dor. Essa dor não é minha. Eu não nasci com essa dor. E ela vai sair em nome de Jesus. E eu vou repetir isso quantas vezes precisar, até a dor sair. Amém? Isso eu tô falando para dores simples, leves, tá bom? Em nome de Jesus, gente, entenda uma coisa. Deus é ilimitado. Em nome de Jesus, nós temos o poder de curar o que Jesus quiser curar. Porque é o nome dele que faz, não somos nós. Nós devemos procurar médico para alguns tipos de enfermidade? Sim, claro que sim. Mas nós também podemos rejeitar o diagnóstico do médico e lutar contra aquela doença, contra aquela enfermidade, com toda a fé que nós estamos aprendendo aqui, com toda a fé que nós estamos aprendendo aqui nesse estudo a buscar. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Eu não duvido de nada do que está escrito na palavra de Deus. Aqui, ó. Eu vivo no que está escrito. E eu tenho certeza que se você está aqui, é porque você também quer ter essa vida, de viver diante do que está escrito. Amém? Então vamos lá. Versículo 50, quando Jesus diz não temas, ele está dizendo o quê? Que a sua presença dissipa todo medo. Jesus nos prometeu a paz que excede todo entendimento humano. Essa paz que nós estamos aqui buscando. Não é verdade? É isso que nós estamos buscando. Então, no versículo 51, ele entra no barco. A presença dele faz o quê? A presença de Jesus traz paz em qualquer tempestade. É isso que mostra aqui. Você pode estar passando a tempestade que for. Os discípulos não estavam ali em meio a um vento forte, que eles estavam tendo dificuldade de remar. E Jesus chega e faz o quê? Traz a paz. Então, se Jesus está em você, você tem paz, minha irmã, meu irmão, entenda isso. A paz que você vai carregar, ela é tão grande, a sabedoria que Jesus vai derramar na sua vida, ela é tão maravilhosa que quando vier uma tempestade, rapidamente você vai entender a estratégia do Espírito Santo e vai sair desse lugar. Você não vai ficar ali remoendo aquilo, porque a paz não vai permitir que você fica remoendo, porque você vai lembrar assim, não é isso que eu estou aprendendo na palavra do Senhor. A dificuldade chegou, mas ele prometeu vitória se eu estiver com ele. Então eu vou orar por isso. E aí o seu posicionamento vai ser diferente. Você pode até chorar, mas vai ser um choro de posicionamento que rapidamente você vai entrar na presença do Pai. E ali os anjos do Senhor e o Espírito Santo de Deus vai começar a te envolver e vai começar a te trazer solução para os seus problemas, para as suas dificuldades, para a sua enfermidade. E o seu posicionamento em fé ele vai ser totalmente diferente do que há um tempo atrás. Porque hoje você está buscando o Senhor. Amém? Então, mesmo vendo os milagres, quando diz aqui que no versículo 52, eles ainda não haviam compreendido o milagre dos pães, né? Os corações deles ainda estavam endurecidos. Então, o que traz aqui para nós? Que mesmo vendo os milagres, os discípulos ainda lutavam. Eles lutavam com fé, os discípulos. Então isso nos ensina que nós também devemos continuar buscando cada dia mais a presença do Senhor, para que a nossa fé seja fortalecida. Amém? É isso que nós precisamos fazer todos os dias. Nós precisamos buscar em fé mesmo o Senhor Jesus. Amém? É sobre isso. Jesus é o amor que nós precisamos. Jesus é a fonte da vida que nós precisamos para nós. Amém? Então vamos lá. Para terminar, a cura que Jesus faz em Genezaré. Então aqui Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. Então quando eles desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então eles saíram correndo por toda aquela região e começaram a trazer os doentes em camas e levaram para o lugar onde sabia que Jesus estava. Em todos os lugares onde ele ia, isso é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, eles punham os doentes na praça e pediam a Jesus que os curassem, né? Que os deixassem pelo menos tocar na barra dele.
e todos os que tocavam ali naquela barra das vestes ficavam curados. Olha a demonstração de fé aqui, né? Uma fé simples, mas uma fé verdadeira, não é verdade? Então Jesus traz para nós que a presença dele atrai multidões, né? A presença de Jesus atrai multidões sedentas por cura, sedentas por libertação. É isso que nós devemos levar para as pessoas. Nós devemos levar o amor de Jesus. Lembra quem está comigo desde o começo? Quem está no ministério ouvindo desde o primeiro capítulo aqui do Novo Testamento? Jesus, ele nos pede para que a gente busque ele, para que a gente leve o amor dele para as pessoas, para que a gente leve o ID, para que nós possamos ter cuidado, muito cuidado com religiões vazias, com as leis religiosas, com as leis humanas. Lembra que nós vimos tanto sobre isso, né? Que a religião aprisiona a pessoa, é verdade. E aqui o tempo todo Jesus trazia o quê? Amor, posicionamento, viver na verdade, crer no que os olhos humanos estavam vendo. E é isso que nós precisamos buscar, tá bom? Então aqui, ó, a presença de Jesus sempre atrai multidões. Assim como hoje nós vemos que quando há uma pessoa falando do amor de Jesus, quando há alguém ali levando o evangelho em espírito e em verdade, dentro do que a palavra de Deus traz, o povo fica sedento de ouvir, porque o povo quer se deleitar no amor de Jesus, quer receber os milagres de Jesus. Quando nós vemos ali grandes pastores, missionários, grandes profetas de Deus, apóstolos do Senhor, né, levando ali o amor de Cristo através da palavra em verdade, sem mudar o que está escrito, através de sinais, de curas, de sinais e maravilhas, de cura, de libertação de demônios. Então, quando a pessoa consegue enxergar isso com os olhos espirituais, aquilo lá, ela não quer que só ela saiba. Ela começa a trazer pessoas, ela convida um amigo, ela convida um parente, dali a pouco tem 10 amigos junto. Então, nos tempos de hoje também acontece dessa forma, assim como acontecia naquele tempo. Né? As pessoas iam buscar os doentes, os que precisavam, porque queriam receber a cura. Então hoje, nos tempos de hoje que nós vivemos, Deus usa pessoas. Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, para poder levar para o incrédulo a demonstração do poder dEle nessa terra, para que os incrédulos se convertam e tenham suas vidas salvas, em nome de Jesus. Amém? Então a fé do povo ali, naquela pequena cidade de Genezaré, era tão grande que criava movimento nas cidades. Fazia todo um movimento ali naquela cidade, naquele povoado. E aquela fé simples no poder de Jesus produzia milagres contínuos. Todos recebiam a cura. Os milagres aconteciam continuamente, nunca parava. Amém? Então, o que nós aprendemos hoje aqui? O que nós aprendemos nesse capítulo 6 do livro de Marcos? Que nem todos aceitarão Jesus. Essa é uma verdade que a palavra de Deus traz para nós. É uma verdade que as Escrituras Sagradas nos traz. Nem todos vão aceitar Jesus. Até na sua terra natal, Jesus foi rejeitado. Então, a familiaridade pode gerar incredulidade, foi isso que a palavra de Deus trouxe. Então veja, a nossa família, que é de quem nós mais esperamos ser acolhidos, quando nós decidimos ter um posicionamento na presença do Senhor, talvez sejam os primeiros a nos atacar, os primeiros a nos afrontar, a nos humilhar e até nos ridicularizar muitas vezes. Muitas vezes pode vir de pessoas que a gente ama tanto que a gente menos espera. E aí a gente ouve aquela brincadeira sem graça.
que diz assim, o que é? Já fizeram lavagem cerebral na tua cabeça também? Lá vem a crentinha. Que coisa mais sem graça, né? Que falta de posicionamento, que falta do Senhor, né? No coração das pessoas que fazem esse tipo de comentário. E infelizmente, vai vir de pessoas da tua família, assim como veio de pessoas próximas de mim. E daí? E daí? Eu me perguntava. Eu não tô aqui para agradar essa pessoa. Eu decidi amar incondicionalmente Jesus e viver posicionada diante dele, para que outras mulheres de Deus se levantem assim como eu me levantei na minha casa e levantei toda a minha família comigo. Em nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração. Esse é o desejo que o Senhor, meu Deus, e que Jesus Cristo gerou no meu coração. Então eu creio que se o Senhor gerou no meu coração, se o Espírito Santo me pediu por isso, é porque antes foi gerado no coração do Pai, para que outras mulheres se levantem, assim como eu me levantei sozinha. Sozinha. Eu não tive ninguém da minha família é cristã. Eu não tive ninguém da minha família que se levantou antes de mim para me ajudar. Eu me levantei porque eu decidi amar Jesus e buscar por Ele. E depois a minha família veio comigo. A minha família, esposo e filhos. Porque os meus pais, as minhas irmãs são minha parentela. É isso que a Bíblia diz. A nossa família é quem a gente forma depois do nosso casamento. E os outros são parentes. E depois de algum tempo, a minha família se levantou. Por quê? Porque viu o meu posicionamento, começou a ver o amor, começou a ver a paz, a mansidão, a mudança de conduta. E desejou em cada um o mesmo posicionamento em Cristo. Amém? Eu declaro que você também vai se levantar. Em nome de Jesus, você, mulher de Deus, homem de Deus que está aqui, que pode estar aqui ouvindo também, eu declaro no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, que o seu levante vai levantar a sua casa e que a sua família, você e a sua casa, vai servir ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Tome posse dessa palavra. Então, a família sempre vai fazer isso com vocês, tá bom? Os amigos próximos, eles sempre vão tentar ali ridicularizar o seu posicionamento diante de Deus, tá bom? E isso também pode acontecer em outras circunstâncias, tá? Por exemplo, olha só, eu tô pensando em abrir um negócio, eu tô pensando em mudar o estilo da loja, eu tô pensando em fazer um artesanato. Então, você pode ouvir de alguém muito querido seu, muito próximo assim, que não faz isso não vai dar certo. Não, você não tem jeito para isso não. Então, de pessoas que você espera ali receber um incentivo, você vai receber uma desmotivação. Mas não acredite no que o homem fala. Acredite no que Deus fala para você, tá bom? Porque se foi gerado no teu coração algo para você fazer, ora, faz jejum e pede respostas ao Senhor. Amém? Pede para que o Senhor Jesus possa te trazer em resposta através da sua oração, através do seu posicionamento, sempre em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmã, eu sirvo a Cristo. Eu vivo debaixo da palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Eu busco em espírito e em verdade somente o que a palavra de Deus traz. Eu não sou presa a nenhuma religiosidade e eu não carrego placa de nenhuma igreja, tá bom? Eu sirvo na igreja da minha cidade, aqui, e a igreja hoje em que eu estou servindo é a igreja Cabana Church, aqui de São José do Rio Preto, mas eu não sou presa a nenhuma lei religiosa, amém? Por isso o Senhor me pediu esse ministério e eu creio que o Senhor Jesus tem grandes coisas nesse ministério de mulheres de avivamento, porque o que ele tem feito na particularidade da vida de cada uma das mulheres que estão aqui todos os dias ouvindo é grande demais. Eu não tenho o poder de nada. Tudo o que está acontecendo nesse ministério
na vida das mulheres, é o Senhor Jesus que está fazendo. É Ele que está fazendo. Amém? Em nome de Jesus. Tudo é feito em nome de Jesus. Tá bom? Quando as pessoas vêm conversar comigo e eu já percebo ali uma lei religiosa, eu não tenho tempo para perder com leis religiosas. Tá bom? Eu só falo com o que o Senhor Jesus pediu para que a gente faça. Porque esse é o caminho da verdade. Então nós não podemos querer carregar nem leis e nem placas para que a gente seja como os fariseus. Não. Isso não faz parte da minha vida. A minha vida é totalmente firmada em Cristo Jesus. Tá bom? Então aqui nós vimos que a missão exige fé. A missão que Jesus pede para que a gente faça, ela exige fé, simplicidade e obediência. Então Jesus envia os discípulos com poucos recursos, lembra dessa parte que eu li no começo? Mas com muito poder espiritual. E assim pode ser você. Olha só, você não tem nada, vamos lá, você não tem nada, você não tem um espaço para falar de Deus, você não tem nada, assim como eu não tenho um espaço para falar do Senhor. Eu não tenho parede. Entendi. O Espírito Santo trouxe, por enquanto, eu vou ser obediente ao que o Senhor me quiser. Entende? Então eu não tenho o que eu tenho hoje, vocês. Eu tenho hoje as redes sociais onde eu posso levar vocês. E levar a palavra até vocês. E para quem está próximo aqui, eu posso fazer um café, um chá, pedir para que cada um leve o seu lanchinho. Porque então, se eu não tenho condições de prover para todos hoje, eu posso pedir para que cada um leve um pão, um bolo, né? Ali, para que todos nós possamos nos assentar. De que forma que Jesus fazia? Em uma grama verde, está escrito aqui. Em um campo verde, em uma sombra. E ali, ó, esse é o alimento principal. Entende? Esse é o alimento principal. Então, é isso que Jesus pede, é isso que eu vivo. Aonde eu estiver, a palavra de Deus estará comigo. Aonde eu estiver. Eu só não vou estar onde tem leis humanas, onde tem regras humanas. E o dia que os meus olhos enxergar, eu não estou lá mais. Entende? É sobre isso, em nome de Jesus. Tá bom? Nas terças-feiras à noite, toda terça-feira à noite, existe um estudo. Toda terça-feira à noite, às 19h30, existe um estudo mais fechado, mais profundo. Algumas irmãs minhas lindas, minhas ovelhas, né? Dizem que para elas é um culto, porque é um aprendizado grandioso demais. Então, se você tiver vontade de participar, participe, tá bom? Tá vindo um grande de Deus. O Senhor já me deu um direcionamento do próximo passo, para que todas, junto comigo, vão para um próximo nível. Então, se você quiser participar, tem um link lá na bio. Entra lá, é um grupo de comunidade do WhatsApp. Esse grupo não tem movimento, ele é paradinho. Por quê? Porque eu entendo que grupo que tem muito movimento com bom dia, boa tarde, boa noite, não é legal, porque a gente já tem outros. Então, esse grupo só tem movimento de terça-feira. Porque só terça-feira que eu mando o link para quem quiser entrar e assistir a aula ao vivo pela plataforma do Google Meet, tá bom? Então, se você quiser, você entra, será muito bem-vinda. Tem muito que aprender e esse novo aí, esse algo a mais que tá chegando, é muito lindo que o Senhor tá fazendo, tá? Porque tudo começa no coração dele, depois vem no meu coração. Assim vai ser no seu coração também, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Então, o que nós precisamos ter para viver a palavra de Deus? Para termos essa autoridade, para recebermos essa autoridade, assim como os discípulos. Os discípulos foram com pouco, só com o que tinham no corpo. Entende? Voltando lá ao que eu comecei a falar do café. Só com o que eles tinham no corpo, a roupa e uma única sandália. Nada mais. Então, com o pouco, você vai. Mas o poder espiritual é Jesus que vai derramar sobre você. É o que você precisa para poder fazer o que Jesus quer que a gente faça como discípulas dele. Amém? A autoridade vem de estar sob autoridade. A
A autoridade sobre a sua vida vem se você estiver debaixo de uma autoridade, em obediência, em posicionamento. Sejam obedientes à palavra. E o Senhor derrama. Ele derrama. Derrama muito, 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 muito mesmo. Glórias a Jesus. Aleluia. É o Senhor Jesus que está indo, entende? É o Senhor Jesus que está fazendo tudo isso. Nós não temos o controle do que Ele quer e do que Ele pode fazer. Nós não temos esse controle. Tudo está nas mãos dEle. Nós só precisamos ser o vaso nas mãos dEle e deixar Ele derramar onde Ele quiser. Amém? Outra coisa que nós aprendemos aqui que é muito importante, grave isso, a verdade. Nós precisamos viver na verdade, nós precisamos carregar a verdade. Nós precisamos carregar a verdade de Cristo, sempre, sempre, sempre. João Batista foi morto pela fidelidade dele diante da justiça de Deus. Mesmo diante dos reis, diante dos governantes, ele estava diante de autoridades da terra, mas ele não negou a Deus. Ele não negou. Então, ser fiel a Deus é a nossa melhor opção. Sermos verdadeiros, trabalhar com verdade, sermos honestos nos nossos negócios, não fazer negociação desonesta, não enganar as pessoas. Se você não quer ir, fala, eu não quero ir. Vivam diante da verdade. Não vão mais a lugares onde vocês não querem estar, porque aquele ambiente não vai fazer bem para as pessoas e nem para você. Você vai ficar ali mastigando aquelas horas que você vai estar lá, entende? Então, nós precisamos em tudo carregar a verdade, sabia? Em tudo, de verdade. Não dá pra gente viver uma vida de mentira. Se nós dissermos mentira, se a gente ficar alimentando uma mentira, nós estamos servindo quem? O pai da mentira, que é o Satanás. Em nome de Jesus. Não tem como servir o pai da mentira. A palavra de Deus diz que ele é o pai da mentira. Então nós precisamos alimentar a verdade, porque Jesus é a verdade na nossa vida. Aleluia. Eu deixei tudo marcadinho, tá? Na capa, para que ninguém se perca, tá bom? O pastor Hernani, ele sim, é um servo de Deus, muito usado também. Ele é um homem de Deus muito usado. Então vamos lá. Falar a verdade. Não se esqueçam disso, tá bom? Falem a verdade. O esposo, o filho, magoou, chateou, ore, peça ao Senhor para te dar um direcionamento, aí você senta lá e fala a verdade do que você está sentindo. E expressa o seu sentimento. Assim como nós devemos expressar o nosso amor também. Por que não vai expressar o nosso amor para as pessoas? Nós precisamos expressar o nosso amor. Ai, Kelly, não consigo, é tão difícil. Por quê, minha irmã? Por quê, meu irmão? Vai morrer com isso? O que vai te acrescentar? Você guardar o que você sente? Começa a dizer que você ama, começa a dizer que você gosta, começa a dizer que você se sente bem em estar ali sentado tomando um café. Nossa, você faz tão bem pra mim, quer saber? Faz tantos anos que a gente tá casado e talvez eu nunca tenha dito isso, mas faz tão bem pra mim sentar aqui e tomar um café com você, sabia? Começa a quebrar barreiras, começa a quebrar os muros que Satanás levantou na tua vida, dentro da tua casa, entre você e o teu esposo. Entende? Em nome de Jesus. O pouco nas mãos de Jesus se multiplica. Então, Jesus sempre vai suprir com abundância quando nós confiamos e entregarmos a Ele tudo que nós temos. Abençoe suas compras de alimento. Todo alimento que você compra, põe na mesa da sua casa, abençoa antes de guardar. Mesmo que seja um pão. Mesmo que você chegue em casa com um pão para você comer. Agradeça. Confie naquele pão que você pôde comprar. Confie no Senhor. Tudo que você comprar, confie a Deus. Consagre ao Senhor. Amém?
Em nome de Jesus. Sim, irmã Dilma. Precisa, viu? Todos nós precisamos buscar o que nós estamos buscando aqui, mas viver em comunidade. Prestem atenção no que eu vou falar. Viver em comunidade é o lugar e o momento onde a nossa fé e o nosso servir do que nós estamos aprendendo é colocado em prática. Porque é ali que um irmão nos alfineta, é ali que um irmão passa e não cumprimenta. Entende? É ali que nós vamos observar o comportamento que nós vamos ter diante do que nós estamos vendo. Amém? É sobre isso, tá bom? Então, mesmo em meio à tempestade, nós vimos que Jesus vai estar. Jesus sempre vai estar em todos os lugares. Na verdade, ele sempre esteve. Jesus sempre esteve em todos os lugares onde nós estamos, tá? Ele vê tudo o que nós fazemos. Ele sabe onde nós estamos, aonde nós vamos, porque ele nos conhece. Então, ele sempre vai se aproximar e trazer paz, mesmo antes da tempestade cessar. É isso que ele vai fazer. Nós nunca estaremos sozinhos. Nunca. Nunca estaremos sozinhos. Amém? Sim, eu declaro, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Irmã Mônica Sampaio, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém? Mas me procura no particular, tá bom? Para eu fazer uma oração com você. Não seja desobediente. Obedeça e quem está precisando de ajuda, me chama para que a gente possa orar junto, tá bom? Tocar em Jesus com fé, como a fé daquele povo da cidade de Genezaré, foi uma fé tão simples, mas ali tinha uma busca constante de buscar. Eles acreditavam no que eles estavam pedindo. Então é isso que nós precisamos fazer. Acreditar no que nós pedimos, tá bom? Acreditar no que você está pedindo. Acreditar no seu milagre, sem duvidar. Se você ora, pede e acredita que Deus vai te entregar, sem duvidar, você recebe. É dessa forma que você vai viver os seus milagres. Queira tocar, gente. Queira tocar nas vestes de Jesus. Ore, toque. Quantas vezes eu já orei assim? Senhor Jesus, se o Senhor me permitir tocar nas suas vestes, eu recebo o meu milagre. Orem assim, dessa forma. É assim que nós devemos orar. Nós devemos orar no que está escrito. Isso dá poder na palavra que nós estamos declarando para o mundo espiritual. Amém? Você crê? Eu creio. Em nome de Jesus. Então, quando uma pessoa começar a falar com você, quando uma pessoa começar a falar com você e você começar a fazer assim, isso aí que essa pessoa tá falando não tá escrito, não. Não é o que eu tenho aprendido, não. Aleluia, irmã. Aleluia, irmão. Sabe por quê? Isso significa que a semente da palavra de Deus está criando raízes no seu coração. E isso é lindo, porque você está começando a ter discernimento de que o que aquela pessoa está falando não condiz com a verdade da palavra de Deus. E isso vai acontecer. E depois você me conta. Porque quanto mais você buscar conhecimento, menos tempo você vai perder de ficar conversando com pessoas que não estão falando a verdade da palavra. Tá bom? Aprendam isso. Nós temos 24 horas só de vida. Todos nós temos o tempo igual. E nós precisamos aproveitar esse tempo da melhor forma possível. Nós não temos tempo para desperdiçar com pessoas que não querem viver na verdade e falar daquilo que a gente busca. Amém? Vamos orar? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Amém. Você me chama no particular para eu passar para você os versículos para você ler e orar e meditar para fazer o seu jejum? Em nome de Jesus? Vamos orar? Vamos pedir hoje no nome santo de Jesus por obediência a Deus, verdade diante da nossa vida. Vamos pedir por isso, que nós tenhamos obediência, que nós possamos viver em verdade, né? E que o Senhor nos proteja e nos fortaleça em fé,
contra todo aquele que nos rejeitar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos, curva sua cabeça em sinal de reverência ao Senhor Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, eu me apresento diante do seu trono, nas cortes celestiais, e consagro ao Senhor esse ministério, consagro ao Senhor tudo que nós ouvimos e aprendemos na manhã do dia de hoje. Consagro ao Senhor e te apresento a vida de cada um, Pai, que está aqui nessa hora, buscando conhecer mais da verdade do seu Evangelho, das Escrituras Sagradas, buscando viver a tua presença, Pai, ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe de maneira sobrenatural todos nós nessa hora desse dia de hoje, em nome de Jesus. Peço ao Senhor que nos ensine a termos um posicionamento na presença do Senhor de obediência. Espírito Santo de Deus, nos ajude, nos ensine a sermos mais obedientes diante da palavra de Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Os nossos olhos estão se abrindo, as escamas estão caindo, os nossos ouvidos estão começando a ouvir a sua doce e suave voz, Espírito Santo. Por isso nós temos consciência que precisamos viver em obediência, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, nos auxilie, aumente a nossa fé, nos posicione diante de Cristo Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Que a nossa fé esteja firmada em Jesus, que a nossa fé esteja fortalecida, criando raízes profundas no nosso coração, na nossa alma, em nome de Jesus. Que essa fé fortalecida em Cristo nos auxilie a passar por todas as tempestades, por todo o deserto. Nós cremos na palavra de Deus quando diz que estará junto de nós em meio às tempestades. Nós cremos quando Jesus disse que Ele nos dará a paz que o mundo não pode nos dar. Tomamos posse dessa palavra com muita fé, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te pedimos também, proteja, Pai, a vida de cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, com autoridade espiritual de pastora do Senhor. Eu te peço por cada um que está aqui, ouvindo agora essa oração. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre todos a sua proteção divina, em nome de Jesus. Protege, Pai, cada um de nós, diante de todo ataque, de toda afronta, de toda palavra que for lançada sobre a nossa vida, a fim de nos humilhar, a fim de nos ridicularizar. Fortalece-nos em fé, Pai, que nós possamos nos lembrar que nós estamos aqui para agradar ao Senhor e não aos homens, que nós devemos levar a palavra do Senhor a quem quer ouvir, que nós não temos tempo a perder a quem não quer ouvir a sua palavra. Devemos buscar pessoas que desejam ter as suas vidas salvas, pessoas que têm desejo de entregar a vida a Jesus para que o Senhor Jesus cuide de tudo, que governe todo o caminhar dessas pessoas, assim como também nós desejamos que Jesus governe os nossos caminhos. Ó Pai, olha para nós. Dai-nos, Senhor, as estratégias e a luz que nós estamos precisando. Abençoe aqui, Senhor, nessa hora, todo aquele que está com a mente acelerada, precisando de um pouco de paz, para te buscar de forma com mais equilíbrio, com silêncio na mente, em nome de Jesus. Eu decreto no mundo espiritual que os anjos do Senhor acompanhará cada um de vocês, a fim de ensinar a vocês a acalmarem suas almas, através do jejum e da oração, do sacrifício a Deus, para que vocês recebam o que vocês estão buscando. Pai, em nome de Jesus,
Eu peço ao Senhor que abençoe todo irmão, toda irmã que está aqui, Pai, que precisa de um emprego, que precisa de uma nova oportunidade, a fim de levar o alimento para sua casa, alimentar seus familiares, Senhor. Honrar os compromissos financeiros que essa família tem. Em nome de Jesus. Eu declaro no mundo espiritual, com a autoridade do nome de Jesus, que todo aquele que está sem emprego, que está precisando de uma oportunidade, portas vão se abrir, ainda essa semana, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Novas portas de emprego se abrirão, porque é a vontade de Cristo que faz os milagres acontecerem. Esse é o desejo do coração do nosso Senhor. E é isso que eu declaro em nome de Jesus sobre a vida de todo aquele que está esperando pela oportunidade de um novo emprego. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Obrigada, Espírito Santo, pelo mover dos anjos no mundo espiritual a nosso favor, em nossa proteção. Toda honra e toda glória sempre será dada ao Senhor. Esse ministério é teu. Que o Senhor faça dele o que é a tua vontade, para todo sempre. Toda honra e toda glória é do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito aqui. Aleluia. Glórias a Jesus. Amém? Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor Jesus. Que a glória de Deus esteja sobre a sua vida nesse dia, assim como eu posso sentir agora que está nesse ambiente do ministério. Todo aquele que está agora nesse momento, debaixo desse ministério, está debaixo da glória de Deus. E é grande a nuvem de glória. Tome posse, receba, declare: eu recebo a nuvem de glória de Deus agora, em nome de Jesus. Eu recebo toda a palavra declarada agora, em nome de Jesus. Tome posse de toda a palavra declarada aqui sobre a sua vida. Amém? Ainda nessa semana o Espírito Santo colocou isso. Ainda nessa semana, portas vão se abrir para você. Tome posse dessa palavra. Creia, esteja atenta, em oração. Começa hoje um jejum. Tira tudo que você mais gosta. Você não vai morrer. São só 3 dias. Entre num jejum e oração. Consagre ao Senhor o pedido do seu coração, o seu milagre. Entrega ao Senhor o teu milagre e espera que Ele vai te entregar. Para a honra e glória do nome dEle. Amém? Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente, poderosamente, nesse dia de hoje. E amanhã nós estaremos aqui, em nome de Jesus, para fazer a leitura do capítulo 7. Amém? Amém? E toda aquela irmã e irmão que precisa de oração, que comentou alguns comentários, eu não consegui ler, me chamem no particular. Meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Tomem posse, minhas irmãs, meus irmãos, tomem posse. Em nome de Jesus, tomem posse, porque é grandiosa a presença do Espírito Santo. Não duvidem nem um minuto do que Ele está. Do que está nas mãos do Senhor para derramar na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Chama na mensagem, irmã, do ministério do Instagram. Tá bom? No ministério do Instagram, na página inicial, tem um link ali. Tem as escritas ali, escrito pastora. Qual que é o... Dá a página principal. Vou te mostrar aqui através de um outro celular. Só um minutinho. Quem não souber já aprende onde tá. Ó. Essa daqui é a página inicial do ministério. Opa, peraí. Aqui, ó. É a página inicial do ministério. Certo? Tá vendo aqui onde tá escrito aqui, ó? Tá de contrário aqui pra mim. Pera lá. Estudo. Eita! Ó, não tá escrito aqui, ó. Estudo Mulheres de Avivamento. Aqui, ó. É um link. Clica aqui nesse link, ó. Vou clicar pra você ver. Quer ver? A hora que eu clico nesse link, vai abrir assim pra mim, ó. Ó, vai abrir aqui embaixo assim, ó.
Participe das aulas ao vivo e assista às aulas gravadas. Ao vivo, você vai clicar aqui se você quiser participar de terça-feira à noite, tá bom? Para aprender mais sobre a palavra. Agora, se você quiser só me mandar uma mensagem e não participar das aulas ao vivo, você vai entrar aqui, ó, mensagem, ó. A hora que você entrar aqui na mensagem, ó, deixa eu clicar. Aí você vai escrever aqui, ó, o que você quer, tá bom? Na mensagem ali você vai escrever o que você quer de oração para que eu possa te chamar através de um vídeo, tá bom? Nem mensagem, irmã? Eu vou te chamar. Faz um print para mim, fazendo um favor. Eu vou chamar você, tá bom? E todo aquele que não estiver conseguindo também, pode me chamar e eu chamo de volta, enfim. E lá embaixo no link é para participar ao vivo de terça-feira à noite. E aquelas aulas gravadas, não é a aula gravada do que nós estamos falando aqui, não. É a aula gravada do privado, que depois sobe para o YouTube do Ministério, tá bom? Que é um estudo mais profundo, ali já é um avivamento mesmo, ensinando você a gerar frutos do Espírito, ensinando você a não blasfemar contra o Espírito Santo. Aí é outro nível, é mais elevado. Amém? Glórias a Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Eu aguardo vocês que precisam de oração a me chamar, tá bom? Tudo que esse ministério faz é sem custo nenhum, é gratuito, tá bom? Tudo que nós fazemos nesse ministério é gratuito. O horário nosso aqui é 19h30, 7h30 da noite. Que hora que vai ser aí pra você? Se você não conseguir participar do ao vivo, você pode assistir depois, aula gravada no YouTube, tá bom? Mas aqui é às 19h30, horário início de noite. Você que é de Angola, é isso? Eu não sei como que é o fuso horário daqui para Angola, mas tomara que dê certo, né? De você participar. Eu desejo de todo o coração que você consiga participar ao vivo, porque ali você pode entrar e conversar, fazer perguntas, né? Tirar as dúvidas também. Em nome de Jesus. Que hora que é aí agora, em Angola? Escreve pra gente que hora que é. Porque aqui agora são 10 para as 9, 8h50 da manhã, aqui agora. Depois você me chama, tá bom, irmã? Pra gente poder conversar. Tomara que dê tudo certo. Então, aí agora é meio-dia. Meio-dia, hora de almoço. É isso? Então, vai ser comecinho de madrugada aí pra você. 9, 10, 11, 12, 7, 8, 9. Vai ser 10 horas da noite. 10h30 da noite vai ser aí pra você. A hora que a aula vai estar começando aqui ao vivo. Amém? Tomara que dê certo. De você participar com a gente ao vivo, será muito bem-vinda. Tá bom? Amém? Gente, Deus abençoe vocês. Vamos agora ter o nosso momento de intimidade com o Senhor. Quem não tomou café da manhã, tomou um café abençoado agora, né? Em nome de Jesus, ó. Deus abençoe vocês poderosamente. Até amanhã. Em nome de Jesus, você vai participar. E todo aquele que deseja também, tá? Tchau. Em nome de Jesus. Até amanhã.